Os anos de expansão maciça acabaram e é hora de uma nova realidade. Nesta realidade, os veículos elétricos não crescem mais rapidamente. Em vez disso, o mercado desacelerou, o que impôs uma guerra de preços inédita, onde os fabricantes de carros elétricos oferecem grandes descontos apenas para permanecer no negócio. Consequentemente, os fabricantes de carros elétricos estão perdendo muito dinheiro, então chegou a hora de cortar despesas e a maneira mais fácil de fazer isso é reduzir a força de trabalho. Isso mesmo, demissões no mercado de carros elétricos estão acontecendo, milhares estão perdendo seus empregos, e apresentamos a você 6 casos principais. Número 6. Tesla corta 10% da força de trabalho. Claro, começaremos com o maior fabricante de carros elétricos do mundo. Na última década, houve um período de expansão maciça que aumentou a força de trabalho total para 140 mil funcionários. Tudo parecia ótimo na empresa com sede em Austin. Mas de repente as coisas mudaram. Os carros elétricos não crescem mais e a Tesla está perdendo dinheiro com carros elétricos pela primeira vez em anos. Estes são alguns dos tempos mais desafiadores para a Tesla. Então várias medidas para reduzir custos são inevitáveis, especialmente demissões. Recentemente, a Tesla anunciou seu plano de cortar 10% de sua força de trabalho globalmente, o que se traduz em 14 mil funcionários. Parece que todas as plantas serão afetadas, começando pelas localizadas nos Estados Unidos, onde a Tesla planeja mais de 6 mil demissões. Parece que as demissões já foram mapeadas e que 3.332 trabalhadores do Texas estão prestes a perder seus empregos. Na Califórnia, o número de demissões é de 2.688, enquanto 700 estão planejadas para a fábrica de Nevada. Finalmente, 285 cortes de empregos estão planejados em Buffalo. Quanto ao resto do mundo, é bastante claro que a maior parte do corte de força de trabalho será na China, onde a Tesla acabou de enfrentar uma queda de 43% nas vendas e luta uma exaustiva guerra de preços com fabricantes de carros elétricos domésticos. Também sabemos que cerca de 400 empregos serão perdidos na Alemanha. O que é interessante é que, além da força de trabalho básica, a empresa também planeja demissões nos setores de software e serviços, enquanto o fato de vermos uma grande êxodo de executivos, como Drew Balino, Rohan Patel, Rebecca Tinucci e Daniel Ho, também parece bastante indicativo. Número 5. Rivian inicia a segunda rodada de demissões. Até recentemente, a Rivian parecia um dos fabricantes de carros elétricos mais promissores, mas com a desaceleração contínua e as altas taxas de juros, a empresa enfrenta números de vendas significativamente menores do que o esperado. Logicamente, os investidores estão extremamente decepcionados, enquanto as ações estão em uma baixa recorde. Tudo isso levou a grandes perdas, então a empresa tem tentado várias maneiras de cortar custos nos últimos meses. Uma das coisas que a Rivian tentou foi reduzir custos construindo algumas peças internamente, além de muita renegociação com fornecedores. Além disso, a empresa até fechou uma de suas linhas de produção para atualizá-la e aumentar a eficiência. Mas nada disso ajudou muito, então as demissões foram inevitáveis. Em fevereiro, a empresa já havia anunciado que cortaria 10% de sua força de trabalho. Na época, a empresa tinha quase 177 mil funcionários e agora parece que até essas demissões não foram suficientes. A empresa acabou de anunciar que vai cortar mais 1% de sua força de trabalho. Os oficiais já anunciaram que isso foi muito difícil, mas necessário para alcançar o objetivo de ser positivo em margem bruta até o final do ano. Os oficiais também afirmaram que a maioria dos cortes foi focada no pessoal de suporte aos negócios. Outra coisa que vale mencionar é que a empresa recentemente apresentou um novo modelo, o SUV R2, que é menor e mais acessível que o R1T. Embora o plano original fosse construir este em uma nova fábrica, a Rivian desistiu disso e agora a ideia é produzi-lo na fábrica existente. Dessa forma, espera-se que a empresa economize mais de 2 bilhões de dólares. As entregas do novo SUV são esperadas para o primeiro semestre de 2026. Número 4. Ações da Fisker em queda livre, cortes de empregos para economizar capital. No ano passado, a Fisker apresentou um SUV bastante impressionante chamado Ocean, mas não ajudou muito. A empresa está em uma condição ruim. As ações da Fisker têm caído há algum tempo e a mais recente queda veio após o anúncio da empresa de que mais demissões estão chegando. A princípio, parecia que os investidores ficariam aliviados quando a empresa anunciou que estava discutindo com compradores potenciais, mas com este anúncio de demissões, a turbulência ainda está lá. De acordo com oficiais, a ideia é implementar ainda mais cortes de empregos porque essa é a única maneira de economizar capital enquanto ainda há algo dele. Consequentemente, isso enviou as ações da Fisker de volta ao vermelho, visando alta volatilidade. De acordo com a Business Insider, essas demissões acontecerão nos próximos 2 meses,
pois a empresa enviou um e-mail que diz que a Fisker está diligentemente perseguindo todas as opções para resolver nossas necessidades de caixa operacional, incluindo manter discussões com compradores e investidores potenciais e explorar várias alternativas de reestruturação. Há uma possibilidade, no entanto, de que esses esforços não sejam bem-sucedidos. Para os especialistas, isso pode até indicar que os dias da empresa podem estar contados. Número 3. Problemas na planta de Lake Orion da GM. A GM é uma daquelas fabricantes de automóveis legados que entrou na eletrificação a todo vapor e agora, após a grande desaceleração, está tentando descobrir como sobreviver e preservar parte de seu capital. As coisas foram tão longe que a empresa foi até forçada a recomprar algumas de suas ações. Se você está se perguntando qual é a causa, é o fato de que os novos carros elétricos baseados na plataforma UT1 não estão se saindo particularmente bem. Por outro lado, os duradouros e bastante bem-sucedidos modelos Chevy Bolt EV e EUV foram descontinuados e o sucessor não chegará antes de 2025. Portanto, a empresa agora é forçada a cortar empregos na planta de Lake Orion para economizar dinheiro. A empresa também forneceu a porcentagem exata, demitindo 24% da força de trabalho da planta. A propósito, essa planta empregava 1.261 trabalhadores antes dessas demissões. Agora, a empresa está no processo de reequipar a planta e adaptá-la para a produção de picapes totalmente elétricas, como a Silverado EV e a Sierra EV. Graças ao fato de que a maioria dos funcionários impactados na planta de Orion são representados pelo UAW Local 5960, eles receberam ofertas para assumir novos papéis em outras instalações da GM. Enquanto isso, a luta da GM com os carros elétricos continua, já que a empresa adiou vários grandes investimentos em carros elétricos, começando com as mencionadas picapes elétricas, que estavam originalmente planejadas para iniciar a produção este ano. Agora parece que não começarão antes do final de 2025, enquanto a produção da nova unidade de acionamento também foi adiada para o final deste ano. Número 2. Produção da Ford F-150 Lightning reduzida em 2/3. A Ford foi a primeira das três grandes a introduzir uma versão totalmente elétrica desta picape. A F-150 Lightning está no mercado há um tempo. Após uma demanda inicial impressionante, as coisas esfriaram. Em primeiro lugar, descobriu-se que a picape elétrica não é tão capaz quanto a versão mais famosa com motor a combustão. Consequentemente, temos testemunhado uma constante falta de interesse ultimamente. As vendas caíram, então a empresa foi forçada a oferecer grandes descontos, entre $7.000 e $15.000 por veículo. E, como a empresa não estava lucrando nem mesmo antes desses grandes descontos, as coisas escalaram e a Ford começou a perder muito dinheiro. Segundo oficiais, a empresa perdeu mais de $336.000 em cada F-150 elétrico vendido no último ano, enquanto a perda total com carros elétricos em 2023 ultrapassou $5 bilhões. A administração da Ford não teve escolha senão cortar a produção significativamente. O plano original era cortar a produção pela metade, mas recentemente a empresa anunciou que cortaria a produção em 2/3, e obviamente isso afetou grande parte da força de trabalho. De acordo com os últimos relatórios, dos 2.100 trabalhadores no Centro de Veículos Elétricos Rouge, em De Arbor, apenas 700 permanecerão no local. Quanto ao restante, 700 deles serão transferidos para a planta de Wayne para construir os modelos Bronco e Ranger com chassi sobre estrutura. Os outros 700 terão a escolha de aceitar um pacote de aposentadoria de $50.000 ou aceitar a transferência para o sudeste de Michigan. Número 1. NIO se prepara para outra rodada de demissões, rumores sugerem. A China é geralmente vista como o mercado de carros elétricos mais desenvolvido do mundo, mas mesmo lá as coisas estão longe de ser ideais. Além disso, assim como no resto do mundo, o crescimento desacelerou enquanto a concorrência está mais acirrada do que nunca. Claro, a guerra de preços também está presente, então é bastante claro que a maioria das empresas está lutando para permanecer no negócio. A NIO é uma dessas empresas. As ações da empresa estão atualmente 90% abaixo do máximo histórico em 2021, embora os números de vendas sejam decentes e a empresa tenha mostrado algum crescimento, não há lucro. Logicamente, a empresa tem tentado descobrir como cortar despesas. Em novembro, ela já havia cortado 10% de sua força de trabalho e agora rumores sugerem que outra rodada de demissões está chegando, embora os oficiais tenham descartado esses rumores. Diversas fontes nas redes sociais sugerem essa nova rodada de demissões. Afinal, até o CEO da empresa, William Li, disse que quer eliminar papéis duplicados e ineficientes, então acreditamos que algo realmente está acontecendo. Enquanto a nova rodada de demissões está para acontecer e quantos trabalhadores serão afetados ainda é incerto, o fato é que empresas como a NIO estão lutando como nunca antes e que, em breve,
a paisagem da indústria automotiva chinesa está prestes a mudar radicalmente. Obrigado por assistir e inscreva-se.